céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo que me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafim também arcanjos. Maravilha, ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde o meu Deus está. Quem dera fosse agora subir para a glória onde o meu Deus está. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam santos anjos, serafins também arcanjos. Maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde o meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde o meu Deus está. Onde Deus me chamar. Vou Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade de estarmos começando a nossa semana na tua presença, Pai. Tua palavra fala que o Senhor deve estar em primeiro lugar, meu Deus, pois nós estamos dando este primeiro dia da semana, consagrando ele ao Senhor, Pai. Nós passamos o dia todo em tua presença, junto com a nossa família, te louvando, te glorificando, cuidando, meu Deus, das coisas do Senhor. E queremos, meu Deus, nesta hora, junto com a nossa família aqui da fé, junto com a igreja, Deus, nós queremos nesta hora estar diante de Ti,
colocando nossa total dependência do Senhor, colocando também a nossa total gratidão ao Senhor, e reconhecendo, meu Deus, que tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus, agora a nos encontrar, meu Deus, no meio de todas essas coisas que estão acontecendo, meu Deus, na vida de cada um aqui, Pai. Que aquele que está, meu Deus, perdido, aquele que está, meu Deus, sem uma orientação, aquele que está, meu Deus, à deriva, possa, através da Tua palavra agora, encontrar o seu lugar. Que nós possamos ter o nosso lugar, meu Deus, em casa, possamos encontrar o nosso lugar, meu Deus, nas nossas atividades seculares, e que nós possamos encontrar principalmente o nosso lugar no Teu reino. Fala conosco, meu Deus, nos ensina a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e a Ti pedimos, agora e para todos sempre. Aquele que crê, diga comigo amém. Vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo. Estamos aqui para isto. Estamos aqui para isto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pegue sua Bíblia. Se você tiver sem, você vai acompanhar ao lado. Se quem tiver do seu lado também não tiver, você pode até pegar o seu celular. A gente não gosta muito, né, de celular, para não desviar muito a atenção. Mas se não tiver jeito, você pode até pegar o seu celular, né, e poder abrir na Bíblia, né, sem deixar que o inimigo te leve a uma tentação de cair na rede nessa hora, né, porque não é o momento, tem momento para tudo. E gostaria muito que você acompanhasse o texto que nós vamos estar lendo, os versículos que nós vamos estar usando. Eu penso que essa palavra ela vai ser muito oportuna na sua vida. Pelo menos quando o Espírito Santo falou ao meu coração, foi muito oportuna para mim. Fez uma grande diferença para mim, eu creio que vai fazer diferença para você. Romanos capítulo 12. Amém? Vamos ler a palavra, pessoal? Está escrito aí assim, ó, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, aleluia, vontade de Deus. Amém? Vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, para que você possa entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está assim, nos ensinando a nos posicionar no reino de Deus. E tem que ser assim. Por exemplo, qualquer ambiente que você chega, você precisa ser ambientalizado. Você começa uma atividade profissional, você chega lá sem saber nada, então você vai ter um instrutor que vai te orientar o que você deve fazer. Você chega numa festa, né? Logo na entrada você já recebe lá a orientação de como que você deve, né, participar daquela festa, né? E no reino de Deus é a mesma coisa. Você também precisa, por exemplo, se dedicar para aprender, né? Porque você não nasceu sabendo, e você precisa então buscar toda a informação necessária para você poder saber o que você faz no reino de Deus. O que eu faço? Onde eu fico? Sento aqui, sento lá, falo isso, não falo aquilo. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui orientando a igreja. E ele está dizendo, olha, eu peço para que vocês, é um pedido assim, reforçado, um pedido assim, robusto.
E ele usa essa palavra rogo-vos. Então ele fala: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês se comportem da seguinte maneira, que vocês apresentem a Deus não somente os vossos dízimos, as vossas ofertas, não somente o seu louvor, a sua presença que é muito agradável, né? Não somente isso, mas que você apresente a Deus tudo que você tem, tudo que você é. Que você não faça isso por pedaço. Hoje eu vou levantar a minha mão, hoje eu vou dar um glória, hoje eu vou entregar o meu dízimo, amanhã eu vou trazer uma oferta, hoje eu vou no culto, vou sentar lá, vou ouvir a palavra. Não, ele está falando: olha, quando você chegar, você se apresente, você vem com tudo, você vem completo, vem e apresente tudo que você é e tudo que você tem por sacrifício vivo. Quer dizer, então tem que ser uma coisa viva, não pode ser uma coisa morta. Tem que ser uma coisa que tenha conteúdo, uma coisa que se mova, uma coisa que realmente expresse que realmente está acontecendo. Então, que você apresente por sacrifício vivo, que isso tenha vida, que isso seja santo. Olha só, então nós não podemos apresentar nada para Deus que não seja santo. Tudo tem que ser consagrado. E ele fala também para que seja agradável, não a nós às vezes, mas agradável a quem? A Deus. Às vezes a gente tem uma coisa que agrada a gente, mas aquilo que talvez agrade a gente não é o que agrada a Deus. Então eu não posso dar para Deus o que me agrada, onde eu me sinto feliz, aquilo que eu quero fazer. Não, eu tenho que dar para Deus aquilo que Deus quer que eu entregue, aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus quer que eu fale. Então eu tenho que agradar o Senhor. E ele fala que isto é o nosso culto. Então o culto não é vir na igreja, o culto não é só estar aqui, o culto é tudo isso, é a entrega, é você não ser um presente, é você não estar simplesmente participando, não é você ser um ouvinte. O culto é você se envolver. Não, tem o pessoal que canta. Não, se envolve, canta também. Tem lá o pastor, os irmãos que oram. Não, se envolva, entregue a sua oração também. Tem lá aquele que prega. Pois é, ouve a mensagem e passa a pregar também. Amém, irmão? Então, se envolva. Aí as coisas, aí você vai poder dizer assim: eu estou aqui envolvido no reino de Deus, e o reino de Deus vai começar a se manifestar. Se você é vivo, o reino de Deus vai ser vivo. Se você tem uma ação, o reino de Deus vai também ter uma reação. Quem está me entendendo? Diga amém. E para que você entenda isso, eu vou levar você a entender isso, porque de repente a pessoa fala assim: mas eu sou tímido, mas eu não gosto, eu gosto de chegar e ficar aqui quietinho, eu gosto de fazer assim, eu gosto de ser assado. Então, mas observa aí que no texto que nós lemos, fala assim: não se conforme com este século, não se conforme com as coisas que você vê, não se conforme com aquilo que você pensa que é. Mas aí ele faz um convite, ele fala assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
Então nós estamos aqui, não é para a gente ser o que a gente é. Nós estamos aqui, não é para a gente continuar a fazer o que a gente faz, o que a gente já fazia. Poxa, se aquilo que a gente era, se aquilo que a gente fazia tivesse dado certo, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui para que alguma coisa possa acontecer de melhor, ou não. Então, se alguma coisa precisa acontecer de melhor, então a gente precisa aceitar uma transformação. Então aceita, sabe? Não fica aí, por exemplo, rígido. Aceita. É interessante a gente vê que aquelas pessoas que têm o primeiro contato, foi assim comigo. Quando eu cheguei na igreja, por exemplo, né, não tinha costume de igreja, e eu via os irmãos, por exemplo, orando, e eu não sabia orar. Renovei a minha mente, aprendi a orar. Eu não sabia dar um glória, mas eu renovei a minha mente, aprendi a dar glória. Eu nem conhecia direito a palavra aleluia, não usava ela para nada. Renovei a minha mente, coloquei essa palavra no meu dicionário e passei a dar aleluia. Eu não era assim, eu sempre fui tímido, mas eu percebi que os irmãos tinham uma comunhão, então eu renovei a minha mente, falei, não, o pessoal está se abraçando, vem me abraçar, eu preciso abraçar também. O pessoal vem me cumprimentar, eu preciso cumprimentar também. Sabe aquela coisa assim, a pessoa às vezes é tão tímida que às vezes a pessoa, ela passa por desapercebido, né? Ela não quer nem ser vista, né? Então renova sua mente. Você não está no mundo, você está no reino de... Aqui ninguém vai te assaltar, aqui ninguém vai te bater, aqui ninguém vai te maltratar, aqui todo mundo está querendo te abençoar, amém? Olha que ambiente, pessoal. Então, nós estamos acostumados lá fora, né? Aqui não, relaxa. Escuta o que eu estou falando para você, relaxa, fica bem. Deus está cuidando de você. Deus trouxe você ao melhor lugar do mundo. Esta é a casa de Deus. Não é outro lugar senão a casa do Senhor, a casa de oração. Amém? Então, sabe, se envolva, não fica com medo não. Eu quero que você chegue lá na segunda-feira. Os ímpios não chegam. Amanhã, por exemplo, você não vai ter que escutar quanto que o ímpio bebeu, em quem que o ímpio bateu, o que o ímpio fez. Então eu quero que você chegue lá também contando a sua história. Quero que você chegue lá dizendo que você foi batizado com o Espírito Santo. Eu quero que você chegue lá dizendo que você está chegando no serviço com vontade, abençoado por Deus, cheio de coragem para uma semana. Eu quero que você chegue lá cheirando igreja. Amém, irmão? Então, a palavra de Deus fala assim, ó, se renova, aceita a mudança. Então deixa o Espírito Santo trabalhar. Encontra seu lugar. Onde é o seu lugar? Vou mostrar para você onde é o seu lugar. Abre comigo lá no primeiro livro, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde tudo começou. Tudo começou aqui, ó. Fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, começou. Então esta foi a obra da criação de Deus. Aqui, ó, não tinha ainda lugar para você. Não tinha lugar para a gente. Então quando a Bíblia fala assim que Deus criou o céu e a terra, fala que Deus criou, por exemplo, assim, ó, né, esse planeta aqui que a gente vive. E Deus também criou todas as coisas nele. Todas as coisas. Deus criou também o céu. Criou no céu alguns seres que não era você. Deus criou uns seres que foram classificados pela ordem dos anjos. Você não é anjo não, né? Foram classificados pelos arcanjos, foram classificados pelos querubins,
e classificados pelos serafins. Então essa foi a criação de Deus. Esses eram os seres que existiam. Esses seres, eles eram espirituais, eles não tinham o corpo que a gente tem. Deus os fez para que eles fossem espírito, assim como Deus também é espírito. Mas se você olhar na Bíblia, os anjos, tem gente que pensa assim, anjo tem asa, anjo tem cabelo loiro, olho claro, é grandão e bonitão. Mas se você olhar na Bíblia, você vai ver aparições de anjos que são assim, sabe, estranhos. Não são assim iguais nós somos, assim de 2 braços. Tem anjo que tem roda. Tem anjo que é, sabe, bem assim, diferente da nossa capacidade, por exemplo. Até você lendo a Bíblia, você fala, mas como que é isso? Não estou entendendo. Tem anjo que tem olhos. E você fica assim, né, entusiasmado em fazer a leitura, porque você vê que era uma criação diferente. Era diferente. E a Bíblia fala que para liderar esse mundo angelical, Deus criou um, que era conhecido então como o querubim ungido. Ele era separado. E ele tinha um ofício, ele tinha um lugar. Eu vou mostrar para você, abre lá em Ezequiel. Deixa aberto aí esse texto do capítulo 1, versículo 1. Mas vai lá para Ezequiel no capítulo número 28. No capítulo 28, no versículo de número 12, logo no finalzinho do versículo, Ezequiel capítulo 28, versículo 12. No finalzinho do versículo 12, na parte B do versículo, fala assim, assim diz o Senhor Deus, para esse ser que ele estava criando, o querubim ungido. Ele fala assim, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. E a Bíblia fala que este querubim, junto com os anjos demais, tinham acesso ao céu e tinha também acesso, olha aí, no Éden. Estavas no Éden. Que Éden? O primeiro Éden. Não era o Éden de Adão e de Eva, aquele é outro Éden. Não precisa abrir, porque você sabe. Lá no capítulo 1, onde nós estávamos, diz assim, criou Deus o céu e a terra, que foi o que nós lemos. Aí o versículo 2 vai falar assim, e a terra era sem forma e vazia. E aí o 3 vai falar que Deus vai restaurar a terra. Então quando Deus criou tudo certinho. Depois ficou tudo ruim, e depois Deus melhorou de novo. Então tem a primeira, e depois tem a restauração. Então nós estamos falando da primeira. Na primeira, quando Deus fez a terra, fez os anjos, os arcanjos, querubins. E esse era o principal, era ungido. Ele era perfeição. Ele tinha sabedoria, tinha formosura. E ele estava no Éden, no jardim de Deus. E como que ele era? Ele era diferente, olha aí, vou mostrar para você, Ele era um ser espiritual, só que ele tinha assim uns adornos, sabe que é adornos? Enfeites, diga, enfeites. Então ele tinha uns enfeites nele, que Deus pôs, foi Deus que pôs. Então quais eram os enfeites dele? Versículo 13, fala assim, de todas as pedras preciosas, ele era coberto. Então ele tinha no corpo dele assim, essas pedras, o sárdio, você nem conhece, né? Mas ele tinha. O topázio, o diamante, esse você conhece, não conhece? Esse seu marido já te deu um punhado, não deu? Deu. O berilo.
ele também tinha ônix, ele tinha pedra de jaspe, tinha safira, tinha o carbúnculo, tinha também a esmeralda, tinha todas essas pedras preciosas assim, ó, olhe para mim, espalhadas pelo corpo, para ele ficar diferente. Então ele tinha esses adornos, esses adereços. E a Bíblia fala aí no versículo, que nós estamos lendo, que tudo isso era ligado, essas pedras eram ligadas com alguns engates e ornamentos. Aí veja bem, para quem tem uma outra tradução, está escrito aí diferente. Por exemplo, para quem tem a tradução ARC da Palavra de Deus, revista e corrigida, então aí tem uma certa diferença que eu vou ler aqui para aqueles irmãos que não têm. Fala assim, que ele tinha lá a safira, o carbúnculo, tinha também a esmeralda e o ouro. E aí fala assim, ao invés de falar engates e ornamentos, fala assim que ele tinha, junto com todas essas pedras, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros também estava nele. E isso foi colocado no dia em que ele foi criado. E tudo isso foi preparado pelo Senhor. Então veja que ele tinha pedras, ele tinha sinetes. O que é sinetes? Sabe aqueles sinozinhos que você coloca em cachorrinho? Sabe que lá faz trilhilim, isso, ele tinha sinetes espalhado pelo corpo, essas pedras com engates de ouro. E junto com esses sinetes, ele tinha também tambores, tipo pandeiros, para caber na nossa cabeça. A gente não sabe como eram esses tambores, mas era tipo assim, chocalhos, pandeiros. Então veja que ele era um ser diferente. E a Bíblia fala então que ele tinha ali uma responsabilidade, e uma das responsabilidades era, aparamentado com isso, se mover. Então imaginem, quando ele se movia, os sinetes batiam. Quando ele se movia, os tambores, os chocalhos faziam barulho. Então onde ele estava, havia um barulho. Ele se movia, havia um barulho. E esse barulho, por que estava nele? Porque esse barulho servia para adorar o Senhor. Ele era um querubim ungido para se mover. Ele tinha que se mover. Se mover no meio da obra da criação de Deus. Ele andava pelo jardim, e aonde ele estava, ele causava uma música, uma adoração a Deus. Os chocalhos, os sinetes, e aquilo servia como é como no nosso mundo, por exemplo. Nosso mundo, você escuta aí uns passarinhos, você fala assim, olha, está louvando a Deus. Você escuta assim um som, você fala, olha, até a natureza louva a Deus. Então lá era ele que louvava a Deus. E aí olha o que fala a Bíblia no versículo 14, fala que ele era um querubim ungido, separado para a guarda, querubim da guarda ungido. E te estabeleci, permanecia no monte de Deus, e no brilho das pedras andava. Na outra tradução, para quem tem, na revista e corrigida, fala assim, no monte de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andava. Quem tem essa tradução? Levanta a mão. Então ele andava no meio de pedra de fogo. Ele andava, era ali que ele andava. Ele não andava em outro lugar, ele só andava onde ele tinha as pedras de fogo iam. Era como se você fosse desenrolando um tapete. Ele andava, aquelas pedras preciosas exalava aquela luz,
os sinetes batiam e as pedras de fogo iam fazendo um tapete, e aonde ele punha o pé, havia pedra de fogo, pedra de fogo, pedra de fogo. Assim era esse querubim especial de Deus. Especial, fala aí, especial. E a função dele era guardar o jardim. Ele era tão bonito, ele era tão completo, tão sábio, tinha um dos nomes mais exuberantes entre os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Chamava luz. Ó, você vê, Deus é luz. E Deus fez esse querubim e chamou ele assim, ó, Luz Bel. Beleza de luz. Também era conhecido nessa época como Lúcifer. Luz. Foi feito para brilhar. Foi feito para adorar. Mas a Bíblia fala que aconteceu um negócio dentro dele, que ele se exaltou, ele não soube compreender quem ele era no reino de Deus. Está vendo a importância? Por que eu estou pregando isso para você? É importante você saber quem você é, não nesse mundo só. É importante você saber quem você é no reino de Deus. E ele então, ele sabia quem ele era no mundo. Quem ele era no mundo? Um querubim ungido. O que ele fazia no mundo? Adorava a Deus, resplandecia a glória de Deus, e ele guardava o Éden. Mas aí ele atropelou, aí ele foi além, e a Bíblia fala que ele se deixou levar pelos seus próprios pensamentos, e ele então desejou, por causa daquilo que ele fazia, daquilo que ele era, ele resolveu desprezar o Criador, e ele resolveu encontrar um lugar acima de Deus, saber mais do que Deus, ter mais poder do que Deus. Ao invés de obedecer a Deus, ele passou a querer mandar em Deus. Aí a Bíblia fala que isso se tornou uma rebeldia, e ele encontrou pessoas ali, seres espirituais, anjos, que foram induzidos ao pensamento dele. Olha o perigo de você ir na ideia dos outros, ó. Então ele induziu, e a Bíblia fala que ele conseguiu reunir 1/3 de anjo que ficou do lado dele, nessa revolta, e a Bíblia fala que todos eles então foram expulsos do céu. Eles caíram, foram precipitados. E aí aquele anjo que era bonito, que tinha pedras preciosas que reluzia, apagou. Que tinha engates e sinetes e chocalhos, ficou vazio. E aquele anjo, aquele querubim que tinha o nome de luz, passou a ter o nome de trevas. E ao invés de se chamar Luz Bel, passou a se chamar então Satanás, o diabo. Essa é a história do diabo. Então ele cai, e quando ele cai, vai lá em Gênesis para você ver, vai lá em Gênesis, versículo 2, do capítulo 1, quando ele cai, a Bíblia vai dizer assim, que a terra que Deus tinha feito, no versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Aí no versículo 2, fala assim, ó, a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as... Então veja, Deus não criou uma terra assim, ó, sem forma, vazia, não. Deus criou a terra do versículo 1, o primeiro Éden. Ela ficou assim porque essa turma foi lançada do céu, né? Apesar deles terem acesso, mas agora eles tinham sido repreendidos, eles não tinham mais luz. Então quando eles caíram na terra, eles deformaram a terra ficou caótica, a terra ficou sem forma. A terra tinha forma antes,
mas por causa deles ficou. Quando esses demônios entram na vida de uma pessoa, eles deixam a vida dessa pessoa assim, sem forma, caótica, vazia, em trevas. Pensa bem, a criança nasce, por pior que seja a situação dela, ela tem luz, ela é inocente, ela tem vida, ela tem alegria, ela brinca com coisinha mas ela tem alegria. Por quê? Porque ela é inocente. Mas quando o diabo entra na vida da pessoa, até a criança fica rebelde, fica trabalhosa, fica agitada. Assim ficou a terra, por causa deles terem sido expulsos, precipitados. Quando eles caíram na terra, a terra deformou, e a terra ficou em trevas. Mas a Bíblia fala que Deus não abandonou. A Bíblia fala que o Espírito Santo pairava, o Espírito Santo cuidava, o Espírito Santo estava lá. Eu quero dizer para você, que está vivendo um momento estranho, um momento difícil, um momento de trevas na sua vida, Deus não te abandonou. O Espírito Santo está com você, cuidando de você. E essas trevas vão mudar, e a glória de Deus vai resplandecer. Vai mudar. Diga, vai mudar. Então a Bíblia fala que estava assim. E por causa disso, Satanás se tornou inimigo de Deus. Criou uma guerra contra Deus. Então era Satanás, um terço de anjo, contra Deus, os anjos que ficaram com Deus, os arcanjos, os querubins e os serafins. Esses anjos que caíram com ele passou a ser conhecido como demônios na Bíblia. São os anjos caídos, são os demônios. Então a Bíblia fala que estava assim. Mas como Deus não é um ser limitado, Deus ele é criativo. Deus não é um ser parado, Deus é um ser ativo. Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo. Falou, não vai ficar assim. Você precisa ter esse Espírito de Deus. Você precisa olhar para as coisas e você precisa falar, não vai ficar assim. Aleluia. Você precisa dar lugar para que esse Deus opere na sua. Deus pegou uma terra destruída e Deus fez ela de novo. O que é para Deus pegar a tua vida e fazer de novo? Não é nada. Deus faz de novo, pastor, mas será? Deus faz. Você acorda, você dorme em trevas e você acorda na luz. Aleluia. Então a Bíblia fala que Deus falou, vou fazer de novo. E aí quando ele falou, vou fazer de novo, todo mundo parou. O que ele vai fazer? E aí ele começa. A Bíblia fala que então, lá em Gênesis, olha lá, ele começa a fazer as coisas. No versículo de número 3, ele resolve dizer assim, quer saber de uma coisa? Chega de trevas. Fala aí, chega de trevas. E Deus falou assim, a partir de agora, haja luz. E o que aconteceu, pessoal? Olha o poder de Deus. Nada de sol, não criou ainda. Nada de lua, nada de estrela, não criou ainda. Deus criou o quê? Luz. No meio das trevas. Aleluia. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e ele só terminou quando ela ficou boa. Ele foi dando um grau, acende um pouquinho mais. Você tem que ser assim. Você não pode fazer um negócio lá e falar assim, tá bom. Não, isso é de Deus. Você tem que fazer, olhar, não, dá para dar uma ajustadinha aqui. Ajusta.
Dá para dar uma melhorada aqui, melhora. Quando que fica bom? Quando você olha e você vê que ficou bom. Foi assim que Deus fez. Quando Deus viu que a luz estava boa, Ele falou assim: tá bom, chega, tá bom assim. Aí fala aí a palavra de Deus, ó, e fez separação entre luz e... O que significa isso? Que ó, sem o sol, sem a lua, Ele separou dia e... Olha o poder de Deus. Isso quer dizer que sem o sol, às vezes você pensa assim, ó, é dia, por que é dia? Porque o sol nasceu. Ah, é noite, por que é noite? Porque o sol se pôs, olha lá, e a lua chegou, errado. Quem manda não é o sol, quem manda não é a lua, o sol não é Deus, a lua não é Deus, Deus é Deus. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Com dinheiro ou sem dinheiro, Ele faz luz e Ele faz trevas, amém, irmão? Fica com essa história, ah, eu não sei fazer, não tenho dinheiro para fazer. Você não precisa de sol, você precisa de Deus. Deus faz o dia e Deus faz a noite, amém? Aí Ele fala assim, ó, aí Ele chamou, ó, a luz de dia e as trevas de... E houve tarde e manhã e o primeiro dia. Aí fala assim no versículo 6, ó, disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e firmamento. Ele está falando, ó, firmamento, vamos firmar isso aqui agora, porque agora eu vou começar a colocar coisa aqui. Eu vou colocar água de baixo, água de cima, eu vou começar a colocar estrela, eu vou começar a colocar sol, eu vou começar, então firmamento, eu preciso que, mas não vai ter corda, não vai ter corda, mas não vai ter cabo de aço, não vai ter cabo de aço, mas como que isso vai parar? Pela autoridade da minha palavra vai parar. E aí Ele foi criando. Ele criava uma coisa de baixo e Ele criava uma coisa de cima. Ele criava, pode ver depois em casa, Ele cria uma coisa de baixo, Ele cria uma coisa de cima. Ele cria uma coisa de baixo, Ele cria uma coisa de cima. Quando Ele fez você para estar aqui embaixo, mas abriu um espaço para você lá em cima. É embaixo e em cima, embaixo e em cima. Pastor, mas eu não moro só aqui, não. Aqui, se você quiser, você mora aqui. Mas se você quiser, você mora aqui e você fala lá em cima. Você faz aqui, vem resposta lá de cima. Lá de cima interage com aqui de baixo. Esse é o seu Deus. Então a Bíblia fala que Ele foi criando, fez tudo. Ficou bonito. Aí Ele falou assim, bom, agora, chama aí. Chamou Jesus, reuniu o Espírito Santo, falou assim, agora vamos fazer o homem. Aí Ele não disse haja, Ele disse façamos. Aí Ele começou a fazer. Fala assim, Ele não disse haja, Ele disse façamos. Fala, Deus fez o homem. E do homem Deus fez a... E aí Deus, a Bíblia fala assim, que Ele fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e nossa Aí pegou. Esse é o seu problema. O seu problema não é chamar, não é o nome que você tem. O seu problema não é o seu sobrenome. O seu problema não é a casa que você nasceu. O seu problema não é a família que você veio. O seu problema é quando Deus te fez. Porque quando Deus te fez, Ele fez diferente. Fez diferente do que tinha feito do outro jeito. Do outro jeito, Ele tinha feito um ser espiritual que era diferente dele. E pôs pedras, e pôs isso, pôs aquilo, e chamou de anjo, querubim, serafim. Agora Ele está fazendo um que é mais do que aquele. Aleluia. Aquele queria ser mais do que ele. Agora em resposta Ele faz um que é igual a ele. Aleluia. E aí o diabo ficou nervosinho. Fala aí, nervosinho. Ficou nervosinho. Porque Deus me fez, porque Deus te fez semelhante a...
Aleluia. E além de nos fazer imagem, então quando você me vê, você está vendo quem? Deus. Quando eu te vejo, eu vejo quem? Não acredita em Deus quem não quer. Amém, irmão? Então nós somos imagem, e isso deixou o diabo. O que fez? O diabo já era inimigo de Deus, e aí ele se tornou inimigo de quem? Nosso. Mas que culpa que a gente tem se Deus gosta de nós? Fala, que culpa que eu tenho se Deus me ama? Então veja bem, além de nos fazer, veja, fez imagem e semelhança dele. Então agora eu não preciso de pedra. Eu não preciso de pedra. Eu não preciso de engate. Eu não preciso de ouro. Eu não preciso de luz artificial. Eu não preciso de maquiagem. Eu não preciso. Não somos contra nada. Você quer passar uma maquiagem, você passa. Quer usar um batom, você usa. O que eu quero dizer para você é que você não precisa. Vou falar para você me ouvir e vou pedir para alguém reforçar perto de você. Fala para quem fala, você não é feio. Você não é feia. E também não é bonitinho. Tem algum bonitinho aí? Ninguém é bonitinho. O que é bonitinho? É um feio arrumado. Sai fora. Diga, eu sou imagem e semelhança do Altíssimo. Só não glorifica se você não quiser. Imagem e semelhança do Altíssimo. Aleluia. Meu nariz é bonito, minha orelha é bonita, meu pé é bonito, meu dedo é bonito, tudo é bonito. Tudo é bonito. E aí Deus nos fez assim, bonito. E aí ele fala assim, bom, a partir de agora vocês é que mandam. Vocês vão, presta atenção, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar e vocês vão dominar. Pastor, eu não estou crescendo. Se você não está crescendo, não é porque Deus não quer, é porque Deus mandou você crescer. Pastor, eu não estou multiplicando. Está tudo parado, então é porque está faltando Deus aí. Você tem braço, você tem mão, você não tem asa, você tem perna, você não tem roda, você tem olho, você tem um corpo, você não tem pedra preciosa, mas está faltando Deus, porque Deus falou, agora você cresce. Ele disse, haja luz e houve. Ele disse, você cresce e você. Ele disse, você multiplica e você. Ele disse, você domina e você. Aleluia. Domina. Tem que ser. Por que a natureza obedece e nós não obedecemos? Nós somos mais do que a natureza ou você é menos que uma batata? Você é mais. Você é mais do que as pedras. Então a Bíblia fala que além disso, então presta atenção, nós tomamos o lugar de quem? Dele. Por isso que ele te persegue. Não é à toa. Você fala assim, poxa, mas o diabo me persegue. Quem está entendendo agora? Levanta a mão. Está entendendo por quê? Porque você é o queridinho de Deus. Porque você é amado do Senhor. Aleluia. Então veja que existe um motivo, e você agora é capaz de entender esse motivo. E a Bíblia fala então, que quando, presta atenção, quando ele fez o diabo para poder glorificar ele. Tinha pedra, tinha sinetes, e o diabo se movimentava.
Agora nós somos imagem e semelhança dele. Então, não precisamos mais de pedra, não precisamos mais de sinete, não precisamos mais de nada. Nós só precisamos do que agora? Presta atenção. Precisamos do que agora? Nós precisamos de nos movimentar. Porque agora, se a gente movimenta o braço, a gente glorifica quem? Se a gente movimenta a boca, a gente glorifica quem? Se a gente movimenta o pé, a gente glorifica quem? Você precisa movimentar. O seu movimento glorifica a Deus. Sua ação glorifica a Deus. Por isso que o apóstolo fala assim: eu rogo-vos. Quer vencer? Quer mudar? Eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, para que você se movimente, para que você apresente o seu corpo como sacrifício. Levanta a mão, levanta a outra. Aleluia. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, por favor, fica de pé. Movimenta, movimenta. Sente a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Senta, por favor, senta. Senta mais um pouco, por favor. Aleluia. Aleluia. Quando você movimenta, ele vem. Você está vendo? Ele vem. Ele vem. É a presença. É o resultado da presença dele. Pega a sua mão. Pega a sua mão. Chega com a tua mão na sua orelha. Aí, pode tirar. Como que você pensa que você faz isso? Pensa bem, ó. Mão caída, ó, caída. Aí você fala assim: mão, quero você na minha orelha. E a sua mão, ó. Imagina, ó, para fazer tudo isso aqui, ó. Imagina você o quanto precisa. Fala ali para aquela planta. Fala assim, fala para essa planta: vem até mim. Fala aí. Fala. Ela vai? Tenta. Vocês vão tentando aí enquanto a gente vai conversando aqui. Não vai. Mas você fala assim para o seu dedinho: mexe. Você fala para a sua boca: abre. Você fala para a sua mão: me alimenta. A mão vai e te alimenta. Você fala para a sua mão: coça. Ela vai lá e... Mas no lugar, você pede para alguém: coça aqui. Não é aí, não, vai para baixo, vai para mais do lado. Ah, chega, vai. Mas você fala para a sua mão: coça. Não vai certinho. O que você acha que é isso? Fala assim: é Deus. Não é o sangue, não é a carne, não é o osso, não é o tendão. É a presença de... Segura agora. Então, quando você está parado, é como se você tivesse sem a presença de... Mas quando você se move, então é sinal de que você está com a presença de... Aleluia. Então você tem que se mexer. Porque tudo que você se move, você mexe com Deus. Quando você põe a mão, Deus põe a dele. Quando você fala, Deus... Quando você põe o pé, ele fala assim: põe o teu pé e eu te darei por herança. Então não é o teu, é o dele. É o teu que vai, mas é o dele que vai.
é Ele que vai. Isso que eu estou fazendo não sou eu, é Deus na minha vida. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus na minha vida. Então a Bíblia fala que o meu movimento significa o quê? Quando rogo-vos pela misericórdia de Deus para que vos apresente e se movimente. Então eu vou chegar lá, vou pular. Não, não é isso. Você apresente e movimente. Apresente para mim gratidão sem se mexer. Quando você entra na presença de Deus, você precisa apresentar gratidão. E como que você faz isso? Para você apresentar gratidão, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa levantar a mão, você precisa bater palma, você precisa dar um glória, você precisa dar um aleluia. Você precisa mostrar para Deus sinal de satisfação. Ou você não está satisfeito? Ou você vai reclamar? No reino de Deus, presta atenção, no reino de Deus nós não temos reclamação. Essas coisas, o que faz em nós, é o reino das trevas. Então, o homem ele precisa se movimentar na presença de Deus, para expressar gratidão, diga gratidão, satisfação, produção e elogios. O diabo leva o homem a ingratidão, reclamação. Então quando você reclama, você está trazendo para você o reino do diabo, o reino das trevas. A ingratidão, ao invés da produção, o reino do diabo coloca dentro de você a competição. Você não produz porque você é produtivo, você produz porque você quer competir, você quer ter mais do que o outro, você inveja o outro. Você tem que sair disso, isso é o reino do diabo. Você não tem nada a ver com o outro, você é produtivo, você é abençoado, você foi um ser feito por Deus para exercer domínio. Deus fez você para você crescer e multiplicar. O reino das trevas quer que você se aproprie, quer que você pegue o que está pronto. Não, dá muito trabalho fazer, quero pronto. Eu quero fazer uma maionese. Vai lá, compra legume picadinho para mim. Legume picadinho já foi, né? Compra maionese pronta. Você vai comprar roupa? Vou. Compra uma que não precisa nem lavar e nem passar. Vamos almoçar? Vamos. Onde? Não se mexe. Como é que Deus vai abençoar a gente? Como é que nós vamos expressar e nós vamos ser abençoados? Nós temos que nos mover. Crescei e multiplicar. O reino das trevas fala assim: cobiça. Olha o que o outro tem. Olha o carro que o seu vizinho comprou. Olha lá o que ele está fazendo. Sai do reino das trevas. Fala para quem está falando, fala, sai do reino das trevas e entra para o reino de Deus. Diga gratidão, satisfação, produção e elogios. Ele fez você a imagem dele. Fala, eu sou a imagem de Deus. O que precisa mudar aí? O que você quer mudar aí? O que você quer pendurar aí? Que detalhe, que desenho que você quer fazer aí? Quem era meio esquisito assim? Quem que era meio esquisito assim? Fala! Ele que era meio esquisito, cheio de pedra, cheio de engate. Você não precisa. Você é Ele. Ele não te fez mais ou menos. Ele não te fez parecido. Você é semelhante. Você é igual. Não mexe naquilo que Deus fez, olhou e disse:
ficou bom. Ficou bom. Hã? Olha para quem está do lado e fala assim: ficou bom, hein? Fala aí, ficou bom, hein? Fala, dá uma olhada, dá uma olhada. Então você veja que o diabo, ele desforma o que Deus fez. Não deixa ele fazer isso com você não, você é bonito. Assim, do jeito que você é. Ah não, pastor, mas eu vou diminuir meu nariz. Não, diminui não. Ah, mas eu vou, Senhor, eu acho que eu vou colocar um ceião. Não, coloca não. Faz isso não. Deus fez assim. Deus fez o leão assim e fez a girafa assim. Está errada a girafa? Não está. Não está. Deus fez um assim e Deus fez o outro do outro jeito. Deus fez um com o narizinho, o outro com o nariz. Deus fez um com uma orelhinha e o outro com orelha de abano. E não é bonito? Para ver, você fala, nossa, é tão feio que chega até a ficar bonito. É ou não é? Bonito. É bonito. Então, sabe, naquilo que Deus fez, não se mexe. Você é a imagem, diga eu sou. A imagem e semelhança de Deus. Pastor, mas eu quero casar, quem é que vai casar comigo? Ué, para Adão ele fez Eva, ele tirou da onde? Do próprio Adão. Do próprio Adão ele tirou Eva. Então, se um, por exemplo, vamos falar assim, na nossa classificação, se um é gordinho, ele arruma para o gordinho o quê? Uma gordinha. Se um é baixinho, ele arruma para o baixinho o quê? Uma baixinha. Ele vai tirar da costela. Você está entendendo? E quando disparear, quando o magrinho falar assim, não, mas eu não quero uma magrinha, eu quero uma gordinha. Quando o baixinho falar assim, não, eu quero uma grandona. Fica dispareado, você já percebeu? Fica dispareado. Quando o irmão fala assim, não, eu não quero uma irmã, eu quero uma lá do mundo. Fica dispareado. Quando o crente fala assim, não, mas eu não quero uma serva de Deus, eu quero uma meia estrambelhada. Fica dispareado. Então não fica preocupado, Deus vai dar para você segundo a sua capacidade. Não fica também sonhando com um avião, entendeu? Se enxerga, vai no espelho, você não sabe quem você é. Eu já contei para você do frentista que chegava para mim e falava assim, ô pastor, aquela moça lá, o carrão dela, frentista, ele falava assim, ó, ela é minha namorada. Eu falava, rapaz, é sua namorada, moça bonita, carrão. Ele falava assim, ó, mas ela não sabe, tá? Não fala não. Ó a cabeça dele. Entendeu? Ó, o reino de Deus tem que andar, não fica atrapalhando não. Não fica querendo aquilo que não está no seu tamanho, não está na sua altura. Deixa o reino de Deus andar. Fala para quem está falando, deixa o reino de Deus andar. Fica satisfeito, por favor. Fica satisfeito. Imagem. Então, ó, semelhança. Equilibrado. Tem que ser as coisas equilibradas, não pode ser alterada. E Deus deu imagem, semelhança e deu governo. Governo o que significa? Governar. Presta atenção, o que está escapando aí? Ah, pastor, não tenho tempo. Tem que ter tempo para cuidar. Governo. Ah, não, mas eu vou levando nada, você vai organizar. Ah, pastor, entra aqui em casa, não repara a bagunça. Vou reparar sim. Claro que vou. Como que eu não vou? Como que eu vou entrar chutando tênis, calcinha, cueca? Como que eu vou fazer isso? Pastor, essa aqui é minha casa. Que casa? Cadê? Eu não estou vendo. Cadê? Essa aqui é uma bagunça. Não, nossa casa não é para ser bagunça, não. Nós precisamos
Pastor, esse aqui é meu guarda-roupa. Não, isso não é guarda-roupa não, isso aí é não tem nem palavra. Domina esse trem aí, ué. Domina esse negócio aí. Ah, eu vou chamar que chamar, ó? Tudo. Eu pago. Então, o seu Deus é o dinheiro, você paga tudo para fazer. Vai arrumar uma tomada, você paga. Vai trocar uma luz, você paga. Precisa pintar uma parede, você paga. Precisa lavar a roupa, você paga. Precisa cuidar dos filhos, você paga. Precisa fazer isso, você paga. Tudo você paga. O seu Deus é quem? Dinheiro. Presta atenção. Quem você é? Fala, eu sou imagem e semelhança de Deus. Fala, Ele não pagou para fazer, Ele fez. Pode aplaudir se você quiser. Aleluia! Glória a Deus. Então esse é o problema do diabo, ficar no nosso pé. Por isso que Jesus disse para ele, se toca. Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Fala aí, para trás de mim, Satanás. Sai fora. Não fica dando atenção para ele não. Não fica olhando o mundo dele não. Vem lá uma doença. A doença quem que manda? É o diabo ou Deus? E aí você fica pensando no quê? Só na doença, fazendo plano. Larga isso para lá. Você tem tanta coisa para fazer. Tem lá uma situação lá, puxa vida, tem lá um problema e você fica com aquele problema lá. Faz 10 anos que você está falando desse problema. Fala aí, você tem esse problema porque você quer, fala aí. Resolve. Fala comigo, resolve. Se movimenta. Quando você se movimenta, você viu aqui. Você só levantou, fez assim, o que aconteceu? Já veio o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Parte para cima. Parte para cima. Deus é contigo. Deus nos fez para ser imagem, semelhança. Deus tem problema? E nós somos o que dele? Deus é bagunçado? Deus está no meio de trevas? Deus não tem o que fazer? Deus está atrasado? Então nós vamos ser igual a Deus a partir de hoje. Amém, irmão? Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Louvado seja Deus. Aleluia. Não fica olhando para o diabo. Não fica olhando. Olha para Deus. Olha para Deus. Entendeu? Pastor, não pude vir na igreja porque tive um problema lá. Você não está percebendo que isso é o diabo? Você ficou cuidando de uma coisa, você ficou tentando dominar uma coisa que o diabo colocou e você deixou o lugar que Deus vem para a igreja. Eu vou orar. Você dobrou o joelho para orar, já tem lá alguém tocando o seu telefone. Deixa tocar. Já está lá o diabo lá querendo, alguém gritando o seu nome. Deixa gritar. Você tem uma aliança com Deus. Quem vai resolver a sua vida é quem? É o telefone que vai resolver a sua vida? Não é. É Deus. Então você tem que ter uma aliança com Ele. Você tem que ser. Pastor, mas estou esperando. Não espera não. Pastor, mas eu não sei. Aprende. Pastor, mas eu não consigo. Consegue. Você é a imagem. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Você é imagem. Você é semelhança de Deus. E Deus deu o domínio sobre todas as. Não é você que é para ser dominado. Você é para dominar. Amém? Quem recebe? Quem recebe? Levanta a mão e fala assim: eu recebo. Em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir e glorificar a Deus.
Aleluia. Quem quer deixar o diabo para trás? Quem quer dizer assim: para trás de mim, Satanás? Você vai dizer isso, você vai deixar o seu lugar, você vai vir aqui para o altar. Você vai falar para você mesmo, eu vou colocar minha vida nas mãos de Deus. Eu vou entregar minha vida lá nas mãos de Deus agora. Faça isso, deixa Satanás para trás e venha para o altar. Entrega a tua vida, somente aqueles que assim quiserem. Sai do seu lugar e venha, e coloque sua vida aqui na presença de Deus. Eu preciso te falar isso. Lembra daquele? Olha para mim. Pedras preciosas, sinetes, chocalhos. Vai começar a andar, presta atenção. Vai começar a andar. Um passo, pedras como chama de fogo. Outro passo, pedras como chama de fogo. Outro passo, pedras como chama de fogo. Agora você vai começar a andar. Jesus fala assim: calma, calma, calma. Presta atenção, calma. Fica aí, não anda. Não, eu vou andar. Não, o fogo ainda não está preparado. Vou preparar, calma. A hora que eu falar você vai. Fica aí, ficar em Jerusalém até que do alto. Ele olhava para baixo. O fogo vinha de baixo. Deus está falando para você agora. Você olha para... O fogo vai vir de cima. E a Bíblia fala que naquele dia veio um som, um barulho como um vento impetuoso. E aí quando Deus disse para eles: vai, eles foram. E a Bíblia fala que línguas como que repartidas de fogo veio sobre... E eles então começaram a andar e glorificar e adorar ao Deus Altíssimo. Não vai vir fogo de baixo, vai vir fogo de cima. Vai vir, quando você andar, o fogo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Não fique esperando de baixo, fique esperando de cima. É de cima que vem a salvação, é de cima que vem a resposta, é de cima que vem o toque, é de cima que vem o perdão, é de cima que vem o poder, é de cima que vem o batismo, é de cima que vem a unção. Meu Deus, ele canta lá mais. Ele me anda lá, show de canta neves. Ele me anda lá mais. Ele canta lá. Aleluia. Aleluia. Derrama, derrama, Jesus, derrama. Derrama poder. Derrama domínio. Derrama autoridade. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada, e eu sei, meu Deus, que agora, Pai, a vida deste irmão, a vida desta irmã vai ser diferente no teu reino, meu Deus. Porque agora, Senhor, a preocupação já não vai ser mais no que precisa mudar. Porque, meu Deus, não há nada o que mudar, meu Deus. Há somente o que movimentar. Agora vai movimentar braço, agora vai movimentar perna, agora vai movimentar coração, agora vai movimentar, meu Deus, a boca, agora vai movimentar a palavra, agora vai movimentar o céu, agora vai movimentar a terra, agora vai movimentar os anjos. Vai haver movimento, vai haver movimento. Tudo estava parado, nada estava se movendo. Parecia, meu Deus, uma coisa morta.
volta, mas agora o que estava morto, aquilo que estava sem forma, e aquilo que estava vazio, aquilo que estava sendo somente preservado pelo Espírito Santo, agora vai receber o poder da vida, vai receber o poder do sopro, e onde havia trevas, haverá luz. Aonde estava deformado, agora vai ter formosura, em nome de Jesus. Recebe agora poder de Deus sobre a tua vida, e começa a movimentar, movimenta a família, movimenta o trabalho, movimenta todas as coisas, e conforme você vai movimentando, vai fazendo barulho, e vai adorando, e vai dando glória, amanhã, lá quando for 10 horas da manhã, e o fogo do Espírito Santo operar, e a porta abrir, e você, onde você estiver, você movimenta, você dá um glória na rua, dá um glória no trabalho, dá um glória no telefone, dá um glória, movimenta o reino. Nós declaramos greve no reino das trevas. Nós declaramos uma parada geral no reino das trevas. O reino das trevas, o canteiro de obra vai parar. Diga, vai parar. O reino de Deus vai trabalhar. Aleluia. Você tem o domínio. Fala, eu tenho o domínio. Fala, eu sou o patrão. Fala, eu vou dispensar aquele demônio. Eu vou dispensar aquele outro demônio. Eu vou dispensar aquela doença. Eu vou dispensar aquela confusão. Eu vou dispensar aquele espírito das trevas. Isso, dispensa tudo, dispensa. Entra no canteiro de obra e manda todo mundo embora. Entra na tua casa hoje e vai mandando embora. Vai, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Para trás, está dispensado, justa a causa. Vai embora, pega tuas coisas, sai, diga em nome de Jesus. Sai! Assim. Aleluia. Levantou a mão para o céu. Aleluia. Começa a contratar tudo novo. Começa a pedir para Deus anjo. Fala, Senhor, manda anjo. Fala, Senhor, manda poder. Fala, Senhor, manda o Espírito Santo. Fala, manda vida, manda saúde, manda força, manda graça. Fala, manda salvação. Em nome de Jesus Cristo, eu recebo. Diga de novo, eu recebo. Pode aplaudir, glorificar. Começou o movimento. Começou o movimento. Aleluia. 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 Olha para o céu. Diga, oh glória. Diga aleluia. A Bíblia fala, em tudo dai graça. Fala assim, então eu dou graça. Fala, graças a Deus. Começou tudo, irmão. Começou tudo. Diga, imagem e semelhança. Se arruma. Mais semelhança. Se arruma. Se tiver que chorar, chora que nem Jesus chorou. Jesus chorou. Se tiver que fazer, faz como Jesus fez. Aleluia. Vai ser uma semana, hein? Fala, eu tomo posse. Levanta as suas duas mãos.
Meu Deus e meu Pai, o que foi isso aqui, Jesus? O que o Senhor falou para a gente aqui hoje, meu Deus? Meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa vida. Quando alguém vai querer desanimar, o Senhor, meu Deus, fala desse jeito com a gente. Quando alguém vai pensar, meu Deus, que já não tem conserto, o Senhor fala dessa maneira conosco. Agora, meu Pai, eu te peço, vai na frente, vai na frente, vai na frente, vai na frente, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diga eu recebo. O amor do coração de Deus, diga eu recebo. E a presença do Espírito Santo, diga eu recebo. Seja agora e para todos sempre com toda a igreja do Senhor Jesus. E aquele que crê e recebe, diga comigo. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, vencendo, vem Jesus para Ele, é para Ele, é para Ele.